dia a todos. Meu nome é Camila, eu faço parte da equipe aqui de São José do Rio Preto, sou cardiologista pediátrica e ecocardiografista pediátrica e fetal. Hoje a aula é sobre transposição das grandes artérias. O objetivo da aula é que, principalmente, os residentes reconheçam a transposição ao olhar uma imagem de eco, e a gente falar um pouco do manejo de pré e pós-operatório no ecocardiograma. Bom, então a transposição de grandes artérias, ela ocorre em aproximadamente 31,5 em cada 100 mil nascidos vivos. É a 10ª causa mais comum de defeito cardíaco congênito e é a segunda cardiopatia congênita cianogênica mais comum, só fica atrás da tetralogia de Fallot. Ela é mais prevalente no sexo masculino, então 2:1 em relação ao feminino. E a etiologia da TGA ainda é desconhecida, mas é provável que tenha uma origem genética, mas o que é sabido é que tem relação, tem associação com diabetes materno, tanto gestacional quanto o diabetes mellitus, né, o diabetes prévio da mãe. Então, com relação à anatomia, né, geralmente a transposição de grandes artérias com o septo íntegro, que é o septo interventricular, é um situs sólidos com concordância atroventricular. Então, aqui nessa figura, né, então o átrio direito ele está ligado ao ventrículo direito e o átrio esquerdo está conectado ao ventrículo esquerdo. Então, tem uma concordância atroventricular. E a discordância ventrículo-arterial. Então, do ventrículo direito origina-se a aorta e do ventrículo esquerdo origina-se a pulmonar, né? Então, há um defeito na formação dos grandes vasos, de maneira que eles ficam trocados, né? E também uma questão que da própria doença é essa continuidade mitro-pulmonar, né? Não tem uma descontinuidade aqui. Então, isso aqui também é característica da transposição das grandes artérias. Eu dividi, na verdade, não há bem uma classificação, mas eu dividi para a gente ter em mente que tem a TGA simples. O que é essa TGA simples? É a TGA que não tem CIV, ou uma CIV, alguns livros falam que pode ter uma CIV de até 3 milímetros, mas, no geral, o que eles falam? Que a TGA simples é uma TGA com uma CA, um foramen oval, e o canal arterial, né? Que a criança nasce com a CA e o canal arterial, mas com septo interventricular íntegro. E tem várias outras associações de TGA com defeitos associados, sendo o defeito associado mais comum a CIV, que tem uma ocorrência de 40% a 45% nos casos de TGA, mas a gente tem que estar atento também na presença de veia cava superior esquerda persistente, conexão anômala total de veias pulmonares, presença de defeito do septo AV total, anomalias das válvulas atroventriculares, avaliar também se essa TGA tem obstrução das vias de saída ventriculares, alguma estenose pulmonar, estenose aórtica. É muito raro, mas pode ter coarctação de aorta e justaposição de apêndices atriais. Então, isso tudo a gente tem que avaliar no ecocardiograma. Então, aqui só para exemplificar, esse é um apical já 5 câmaras, né, já evidenciando o átrio direito, átrio esquerdo, ventrículo esquerdo, e do ventrículo esquerdo origina-se um vaso que bifurca e a gente nota que essa válvula ela tem um anel diminuído, né, então, só para exemplificar aqui a gente já vê que tem uma estenose valvar pulmonar. Então, esses dados são importantes na análise do pré-operatório para a cirurgia. Com relação à CIV, então, ela, como eu disse, ela está presente em 40% a 45% dos casos de transposição de grandes artérias, e ela pode ser do tipo perimembranosa, que é a mais comum, uma CIV de via de saída com mau alinhamento anterior ou posterior, isso aqui é extremamente importante, porque essa CIV com mau alinhamento, ela obstrui ou a via de saída do VE ou a via de saída do VD, como a gente vai ver adiante. Pode haver uma CIV muscular trabecular,
E, mais raros, as CIVs de via de entrada ou duplamente relacionada. Então, é importante a gente definir bem a posição para que o cirurgião possa também abordar. E se essa CIV causa alguma obstrução nas vias de saída. Então, aqui um exemplo, novamente um apical 5 câmaras, né? O que a gente vê? O átrio direito, ventrículo direito, átrio esquerdo, ventrículo esquerdo. E o septo interventricular tem uma falha com um desvio posterior do septo. Então, ele acaba o quê? Obstruindo a via de saída, que é pulmonar, né? Então, a gente nota que tem um turbilhonamento de fluxo aqui na válvula pulmonar, mas por obstrução dessa via de saída. Então, isso é muito importante para o planejamento cirúrgico. Tá? Então, assim, diante disso e de toda a literatura que eu vi e do webinar que teve em junho, né, sobre transposição de grandes artérias, uma revisão muito boa, eu montei esse protocolo de avaliação no pré-operatório, que é o que a gente faz aqui no nosso serviço, mas só para esquematizar na cabeça e para os residentes do ECO, né, terem essa visão de que o que precisa ser obrigatoriamente visto. Algumas estruturas a gente vê em mais de uma janela, mas é importante a gente esquematizar e não esquecer de avaliar tudo. Então, aqui eu separei pelos cortes, né? Subcostal, o apical, 4 câmaras, o paraesternal, tanto o eixo longo quanto o eixo curto, o paraesternal alto e o supraesternal. Então, eu vou falar de cada um deles em separado, para que a gente possa discutir e avaliar bem a criança no pré-operatório. O ecocardiograma é padrão ouro. Geralmente não há necessidade de outro exame para diagnóstico, né? Então, a gente precisa fazer um ecocardiograma bem feito e bem detalhado. Então, vou iniciar um exame, né, para que até os residentes da cardiologia possam aproveitar a aula melhor. Então, a gente começa o exame pelo subcostal, tá? O subcostal, a gente analisa os citos, geralmente são citos sólidos. No subcostal, a gente avalia o septo interatrial. Se há a justaposição de apêndices atriais, que é raro, mas precisa ser avaliada. Aqui a gente já consegue ver se tem CIV. A avaliação das artérias, que no subcostal a gente já vê que elas são em paralelo. Então, aqui, tanto o subcostal quanto o paraesternal são janelas que fecham o diagnóstico para transposição de grandes artérias. E avaliar a anatomia infundibular das vias de saída ventriculares. Então, vamos lá. Então, aqui é um subcostal, né? Evidenciando aqui a cava superior desembocando no átrio direito, o átrio esquerdo. E o que a gente percebe? Que nesse septo interatrial tem uma comunicação interatrial. E a comunicação a gente precisa dizer para a equipe, para o cirurgião, o tamanho, se o fluxo é restritivo ou não, né, se acelera. Então, aqui a gente vê que é uma CIA restritiva, né, então essa criança vai precisar de uma atraseptostomia por balão, né, antes da cirurgia, para que a mistura de sangue seja efetiva, né, a nível atrial. Então, aqui a gente vê que o sangue, o vermelho, é do átrio esquerdo para o átrio direito, e a gente nota que turbilhona, então fica um mosaico de cor, fica amarelo, alaranjado. Tá? Outra CIA, essa CIA já é uma CIA maior, né? Uma CIA que ainda turbilhona, mas promove bem uma mistura de sangue. A gente tem que avaliar também o fluxo, se é só da esquerda para a direita, se é bidirecional. Então, isso tudo é importante no momento do diagnóstico. Ainda no subcostal, a gente já consegue fazer o diagnóstico da transposição. Então, aqui é um subcostal que a gente evidencia a cava inferior chegando no átrio direito, com a válvula tricúspide, todo o ventrículo direito. E aqui a via de saída, que é uma via de saída aórtica, né? É um vaso que não bifurca, é um vaso que faz uma curva, vamos dizer, e os dois vasos estão em paralelos. Então, no subcostal, a gente já faz o diagnóstico de transposição de grandes artérias. Aqui agora são fotos, né? Então, a gente já vê que do ventrículo esquerdo,
origina-se um vaso que bifurca, então que é o tronco pulmonar, né? E do ventrículo direito sai um vaso que não bifurca, que dá origem às coronárias, que é a aorta. Então, no subcostal já é feito o diagnóstico, mas a gente ainda vai avaliar essas vias de saída em outros cortes. E aqui, só para exemplificar também que no subcostal a gente consegue avaliar defeitos associados. Então, esse é um caso bastante raro, mas é uma criança que nasceu com defeito septo-AV total. Então, nesse subcostal a gente já vê a válvula atrioventricular única e os dois vasos emergindo dos ventrículos aqui em paralelo, né? Então, uma transposição com um defeito de septo, é uma válvula atrioventricular única. Bom, progredindo o exame e indo para o apical 4 câmaras, a gente consegue avaliar bem a anatomia, a função das válvulas atrioventriculares, a válvula tricúspide mitral. A gente consegue avaliar o tamanho e a contratilidade dos ventrículos. Importante, já que avaliar também as vias de saída do VD e do VE e a função das válvulas aórtica e pulmonar, se elas têm estenose ou insuficiência, para que a gente já saiba isso antes da cirurgia. Então, aqui um outro exemplo, um apical 4 câmaras, né? O que a gente percebe? Então, aqui é um átrio direito, um átrio esquerdo, ventrículo direito, ventrículo esquerdo. Então, concordância atrioventricular. A gente nota que o lado direito ele tem uma dilatação discreta em relação ao lado esquerdo, mas a contratilidade de ambos os ventrículos boa, e o colo está evidenciando a válvula tricúspide. Então, a gente vê que é uma válvula normocompetente, ela não tem insuficiência, não tem estenose. E aqui a gente já vê também o fluxo pela CIA, né? Não é o objetivo avaliar a CIA aqui, mas acabou mostrando bem. Ainda no apical 4 câmaras, que já, na verdade, indo para os 5 câmaras, o primeiro vaso que sai, né, posterior, é a pulmonar. Então, desse ventrículo esquerdo, sai um vaso que bifurca em artéria pulmonar direita e esquerda, que é o tronco pulmonar, né? Aqui a gente já consegue ver se essa válvula é estenótica, se tem insuficiência e fazer as medidas do anel, se preciso. Continuando anteriorizando no exame, a gente evidencia a via de saída do ventrículo direito, que é a aorta, é um vaso que não bifurca, dá origem aqui às coronárias. Aqui a gente já consegue avaliar a contratilidade desse ventrículo direito, a válvula aórtica, nesse caso, que não tem disfunção, e nem obstrução dessa via de saída. Então, tudo isso a gente também avalia no apical 4 câmaras. Essa imagem, na verdade, é uma justaposição de apêndices atriais, mas que foi melhor visto no apical 4 câmaras, né? É um caso nosso, recente, em que a gente evidencia os apêndices para o mesmo lado, né? Então, a cava superior chegando no átrio direito, aqui é um apical, mas é um apical que focou mais no átrio, e o apêndice atrial aqui para a esquerda. E o apical 4 câmaras, o apêndice atrial esquerdo também aqui à esquerda, do átrio esquerdo. Então, também no apical a gente consegue avaliar essa justaposição de apêndices atriais, mas é uma janela mais... normalmente a gente enxerga isso no subcostal. Bom, continuando o exame. Então, agora chegamos no parasternal, né? Tanto o eixo longo quanto o eixo curto. A gente consegue ver bem a relação da aorta e da pulmonar, os vasos em paralelos. O parasternal também é um corte muito importante. Geralmente os adultos já partem para o parasternal, né? E aqui também eles já conseguem, se forem fazer algum eco de alguma criança, já conseguem identificar a transposição de grandes artérias. No parasternal também a gente avalia e faz a medida dos anéis da válvula aórtica pulmonar, e a função delas. Também a anatomia fundibular, se há algum grau de obstrução ou presença de CV que tem algum mau alinhamento. E a geometria do septo interventricular. Então, aqui, esse é um parasternal eixo longo, em que a gente evidencia? Então, átrio esquerdo,
que desemboca no ventrículo esquerdo, e do ventrículo esquerdo sai o tronco pulmonar. Aqui em cima, o ventrículo anterior é o ventrículo direito, que dá origem à aorta. Então, a gente vê os dois vasos em paralelo. Essa imagem a gente não faz se não for transposição de grandes artérias. Então, por isso que ela fecha também diagnóstico, tá? Aqui a gente já consegue avaliar a válvula pulmonar, nesse caso ela tem uma insuficiência de grau discreto, se ela tem alguma estenose, a gente já vê o septo interventricular íntegro, então é um corte também bastante importante na transposição de grandes artérias. Aqui para exemplificar, é uma imagem, é a mesma imagem, uma foto, né, e o vídeo. Aqui tem uma presença de uma CV de mau alinhamento posterior, então ela obstrui a via de saída pulmonar, né? Então a gente vê que o sangue turbilhona bastante nessa via de saída pulmonar, e a medida dos anéis valvares, né? Isso é importante para a gente, para o cirurgião e para a equipe definir a correção cirúrgica. Falando um pouco da geometria dos septos, né? Então, a importância da geometria é entender se ainda é possível uma operação de Jatene, como que está a força desse ventrículo esquerdo para tocar uma circulação sistêmica, né? No momento da troca arterial. Então, eu coloquei aqui só para exemplificar um septo interventricular tipo 2, né? O que é essa geometria dos septos? Então, no eixo curto dos ventrículos, a gente analisa na hora que os ventrículos se contraem, como que fica esse septo, se ele está abaulado por ventrículo direito, se ele está retificado, que é o caso do septo interventricular tipo 2, o que isso me diz? Que caiu pressão de pulmonar, né? E esse ventrículo direito, ele está, assim, ele já está sobre uma pressão igualada, né, em relação ao ventrículo esquerdo. Então, esse é um septo, quando a gente fala de geometria do septo tipo 2, é esse septo interventricular retificado. Aqui um septo interventricular tipo 3. Então, o que a gente nota? Um ventrículo esquerdo menor em relação ao ventrículo direito, esse ventrículo anterior é o direito, e o septo interventricular, a hora que os ventrículos se contraem, ele abaula para o ventrículo esquerdo, então faz o que a gente fala de banana shape, né? Então é um ventrículo esquerdo que nesse momento ele não consegue, se for fazer uma cirurgia de Jatene, ele não consegue tocar uma circulação sistêmica, ele já não tem o preparo, né? O ventrículo direito ele está suprassistêmico e infelizmente esse ventrículo esquerdo nesse momento, a não ser que faça um preparo, né, ele não consegue tocar uma circulação sistêmica. Então essa geometria é a geometria do septo interventricular tipo 3. Continuando o exame, indo agora para external, só que um pouco mais alto e importantíssimo também, é a avaliação das coronárias, a posição relativa das válvulas pulmonar e aórtica, e o alinhamento das comissuras valvares. Isso é importante para o Dr. Ulisses, depois ele pode até comentar um pouco a respeito. E no paraesternal a gente começa avaliando uma sugestão, né, a avaliação da circulação coronariana, tá? Então, eu coloquei aqui um esquema mais em português, é de uma diretriz que foi traduzida, uma diretriz da ACE, de 2016, mas foi traduzida para português agora em 2020. Então, o que é mais comum? O comum eles falam de seio 1, o seio coronário que está anterior e mais à esquerda, e o seio 2 que está posterior à direita. Então, a anatomia usual das coronárias é que do seio 1 saia a coronária esquerda, dando origem à descendente anterior e à circunflexa, e do seio 2, a coronária direita. Esse é o mais comum. Essa tabela é do livro do Eiden, do Benjamin Eiden. Então, a anatomia usual ela é mais prevalente, ela ocorre em 66% dos casos. Aqui é uma questão de prova de título, todo mundo tem que saber isso aqui de cor, é que a anomalia mais comum de coronária na transposição das grandes artérias é a origem da circunflexa na coronária direita.
tá? Então, essa é a anomalia mais comum, que em torno de 16% dos casos, tá? Então, do seio 1 sai só a coronária esquerda e do seio coronário do seio 2 sai a coronária direita, dando origem à circunflexa. Tem vários outros alterações de origem e muitas vezes até de trajeto, importante para a questão do reimplante das coronárias, né? E principalmente da dificuldade técnica que vai se ter durante a cirurgia. Chamando a atenção aqui para a artéria coronária direita intramural, ou seja, ela está aqui entre as artérias, né? E dentro do músculo. Então, esse tipo de anatomia dificulta o reimplante das coronárias. Então, quem faz eco sabe que é bastante difícil ver as coronárias, não é uma coisa simples, parece simples, mas não é. Mas a gente tem que se esforçar e procurar fazer a melhor imagem. Então, aqui só um exemplo, são 2 fotos do serviço também, em que a gente evidencia aqui em cima é a aorta, embaixo a pulmonar. Da aorta, do seio 2, né, tá saindo a coronária direita, que não dá origem a CX, então é a anatomia habitual das coronárias. E do seio 2 sai a coronária esquerda, que a gente conseguiu ver bem a origem, mas muitas vezes a gente não consegue ver o trajeto, tá? Então, mas a gente tem que se esforçar e ver, é uma coisa que dá bastante dúvida. Não é só no paraesternal alto que a gente consegue avaliar as coronárias, mas é o principal corte para ser avaliado. Isso aqui também gera um pouco de dúvida, né? A posição relativa da aorta e da pulmonar. Todo mundo sabe que o mais comum é a aorta anterior e a direita, né? Sendo a pulmonar posterior e a esquerda. Só que nem sempre ela se apresenta assim, né? A posição relativa mais frequente, mas ela pode estar também lado a lado, né? Então, os 2 vasos da base lado a lado, sendo a aorta à direita e a pulmonar à esquerda. Uma posição antero-posterior, com a aorta anterior e a pulmonar posterior, como aqui nessa figura. Mas também a gente pode ter invertido, né? Não é mais raro, pode estar associado à hipoplasia do ventrículo direito, mas a gente também pode ter essa anatomia da aorta anterior e a esquerda sendo uma TGA, tá? Uma DTGA, e a pulmonar posterior e a direita. E por fim, raro, sinceramente eu nunca vi, né, a troca, né, a aorta posterior. Então, essa imagem eu achei bastante legal de compartilhar com vocês, porque quando a gente vai fazer exame de uma TGA e que a gente não vê os vasos como esses 3 primeiros, gera dúvida, né? Mas só para deixar aqui que pode sim a aorta ser anterior e a esquerda. Então, desculpa. E por fim, o alinhamento das comissuras, né? Então aqui é a mesma imagem do anterior. Então, aqui é uma aorta trivalvulada, a pulmonar posterior, então está numa posição antero-posterior, a pulmonar também trivalvular, e a gente nota que as comissuras estão alinhadas. Isso também é importante para o cirurgião, o doutor Luiz pode depois complementar a importância. Então, a gente também tem que definir isso no laudo e descrever bastante sobre isso. E, por fim, o último corte, supraesternal, não menos importante, né? Porque aqui a gente avalia o canal arterial, o seu tamanho e o fluxo por ele, o fluxo de sangue, e a avaliação do arco aórtico. Então, o que a gente percebe? A anatomia do canal arterial ela é sempre paralela ao arco aórtico. Então, esse tipo de anatomia é a anatomia do arco aórtico, da transposição de grandes artérias. Então, é um canal paralelo ao arco aórtico. E aqui a gente consegue avaliar se há presença de coarctação e o tamanho desse canal para a gente poder manejar a dose da prostaglandina. E aqui só um exemplo também do nosso serviço. É bastante rara a associação com coarctação de aorta e é difícil a avaliação da coarctação porque muitas vezes esse canal é grande, mas aqui a gente evidencia bem
os vasos da base e um estreitamento aqui na região de isco, tem um tecido de canal aqui invadindo a aorta e o fluxo ele fica contínuo nessa região, tá? Então, a gente tem que sempre avaliar a presença de coartação, é difícil pelo tamanho do canal arterial, mas precisa ser bem avaliado. Até aqui tudo bem? Alguma dúvida, alguma questão? Bom, eu vou dar continuidade então. Camila, deixa eu aproveitar então, acho que aí o pessoal vai pensando, começa a partir por outro tratamento, né? Volta naquele slide que você falou dos alinhamentos das... É por ali, todas as imagens, aquilo acho que é de uma da doutora, tem uma anterior a essa. Essa, da doutora Mary Cohen. Isso, essa moça é ótima, pela corzinha do slide, lembrei da aula dela. É por isso, esses dois que você falou embaixo, né, que são os resultados, é por isso que o Dr. Anderson, não é aquela história de nomenclatura, né? É por isso que ele, assim, não é totalmente a favor de chamar essa transposição de TGA. Porque existe... E a parte, assim, fez-se o diagnóstico, né? E aí, o que fazer, né? Então, o que a gente sabe que é super importante a transposição ter uma mistura. O melhor local de mistura é a nível atrial, né? Então, o que a gente precisa ter? A CIA ela tem que ser... Meu áudio é ruim, vocês estão me escutando? Oi, Bi, tá aberto? Cá, fala. Oi, pode falar? Sim. Bom, então, continuando. Então, o procedimento de Haskin, que é a atrioseptostomia por balão, ela é guiada pelo ecocardiograma, né? E a gente realiza ela quando o paciente tem a transposição e tem um forame oval pérvio ou uma CA restritiva, que é considerado menor que 4 milímetros ao ecocardiograma. Então, a gente tem que avaliar o fluxo nesse septo interatrial no pré e no pós-procedimento. O que é considerado, né, uma CA adequada pós-Haskin, ou seja, o procedimento é guiado à beira-leito, né, é feito à beira-leito na própria UTI, e o que a gente considera efetivo o procedimento? Quando a CA, a CA resultante ela é maior ou igual a 4 milímetros, quando a gente vê uma ampla mobilidade das margens dessa CA, desse septo que foi literalmente rasgado, né? A análise do fluxo de sangue entre os átrios, se tem uma boa mistura, se acelera, enfim, como que é. E no momento que é feito o rasgue, a gente já nota elevação da saturação periférica de oxigênio. Tá? Então, tem um exemplo aqui. Então, essa é um subpostal, né? Então, átrio direito, átrio esquerdo, é a mesma imagem da aula que eu usei. E no septo interatrial, uma CA bastante restritiva, com um pouco mistura de sangue, né? Então, essa é a avaliação pré-Haskin. Como é feito o Haskin? Então, com a presença do hemodinamicista, geralmente ele cateteriza ou a veia umbilical ou a veia femoral, e com o catéter ele atinge aqui na cava inferior, no átrio direito. Esse catéter é um catéter balão, em que ele ultrapassa a CIA, né? Ele passa para o átrio esquerdo, insufla esse balão, e a gente vai fazendo as medidas desse balão, e ele puxa abruptamente para que haja um rasgo, né, nesse septo interatrial. Então, aqui é durante o procedimento aqui do nosso serviço. Então, o hemodinamicista, no caso do Dr. André, ele puxa o catéter e rasga o septo interatrial. E o que a gente observa depois é a CIA, né, que agora realmente é uma CIA mais ampla, essa mobilidade das margens da CIA. Então a gente vê que é uma CIA que foi um septo que foi rasgado,
E o fluxo, né? Então, o tamanho da CIA e o fluxo, e aqui a gente evidencia que ficou uma CIA efetiva, pós-Haskin. E o segmento de pós-operatório, né? É muito importante também a gente ter um protocolo ou ter em mente o que é necessário avaliar no pós-operatório e que não pode passar batido, né? Então, avaliar, obviamente, né, a função ventricular, isso de uma maneira geral, independente da cirurgia que é feita, né? A presença de CIA ou CIVs residuais e a avaliação detalhada das válvulas, que agora é uma anel aorta e uma anel pulmonar. E a avaliação dos locais de sutura, né? Então, o que é mais comum de lesão residual na TGA? Seria a dilatação da raiz da anel aorta, né? E a estenose supravalvar pulmonar. E, principalmente, também a avaliação do fluxo coronariano, isso no caso, principalmente da cirurgia de Jatene. Tá? Então, na operação de Jatene, o que é importantíssimo? Avaliar as artérias coronárias e se há uma estenose, uma oclusão ou uma dilatação da origem. A dilatação dos ramos pulmonares, porque é feita a manobra de Lecomte. Então, esse é um esquema final da cirurgia, né, em que os ramos pulmonares eles ficam anterior e cavalgando essa aorta, né, ficam anterior à aorta. Se há um estreitamento supravalvar da neo-aorta ou neopulmonar e presença de hipertensão pulmonar. Então, aqui é um pós-operatório nosso, tá? Em que a gente evidencia um apical 4 câmaras, a contratilidade do ventrículo esquerdo boa. Aqui já é uma neo-aorta, há uma insuficiência dessa neo-aorta de grau discreto, e a gente já evidencia aqui também que a coronária esquerda há uma dilatação da coronária esquerda, tanto da origem quanto do seu trajeto. Então, isso é importante avaliar no pós-operatório. Outra imagem também que é clássica do pós-operatório, né, de Jatene, é a manobra de Lecomte que é feita. Então, essa imagem é um supraesternal, em que a gente posiciona o índex em 3 horas, e a gente avalia, esse é um esquema, né, que avalia a aorta, e as pulmonares abraçando essa aorta, né? Então, acima da aorta, o ramo direito e o ramo esquerdo. Essa imagem é do nosso serviço, em que aqui está focado o ramo direito, e a gente nota que tem um turbilhonamento de sangue nessa artéria pulmonar direita. Então, deve haver algum grau de estenose, ou valvar ou supravalvar pulmonar. Então, isso tem que ser bem visto, e essa imagem é clássica de um pós-operatório com a manobra de Lecomte. E a cirurgia de Rastelli, né? Então, a cirurgia de Rastelli é importante avaliar a presença de CV residual, se há uma estenose, né, do homoenxerto do ventrículo direito ou uma regurgitação, avaliar a tunelização que é feita fechando a CIV e tunelizando o VE para a anel aorta, e se há uma obstrução dessa tunelização, estenose dos ramos pulmonares e a função ventricular. Então, aqui também um desenho esquemático, só para vocês verem que é um apical 5 câmaras, né, porque já está evidenciando a via de saída. Então, é uma aorta que está à direita, né, que antes estava conectada aqui ao ventrículo direito, e é feita uma tunelização. Então, essa criança tinha uma CIV, essa CIV fechada, né, com uma placa de pericárdio bovino, tunelizando o fluxo de sangue para a aorta. Então, a gente tem que avaliar isso e se há algum grau de obstrução, e como nesse caso aqui, uma avaliação de uma tunelização VE aorta, né? Então, ventrículo direito, ventrículo esquerdo. Isso aqui é a CIV que foi tunelizada, né, com uma placa de pericárdio bovino, e do ventrículo esquerdo o fluxo vai para sistêmico, para anel aorta. E por fim, a cirurgia de Senne, né, são aqueles casos que mais tardios de TGA, e que infelizmente não dá para ser feita uma troca a nível dos grandes vasos, né? Então é feita uma troca a nível atrial. Então é feita uma cirurgia em que direciona-se o fluxo das cavas para o ventrículo esquerdo, que é a circulação pulmonar, e direciona-se o fluxo das veias pulmonares para o ventrículo sistêmico, que é o direito, e que vai para a aorta. Então aqui é uma troca a nível atrial. O que é importante a gente avaliar? É um exame bastante difícil,
geralmente, e à medida que o paciente cresce, vai ficando mais difícil de se ver, mas é importante a gente avaliar estreitamento nos túneis, tanto o venoso sistêmico, né, que são das cavas das veias pulmonares para o sistêmico, e das cavas para a circulação pulmonar. Aqui a gente também tem que avaliar a insuficiência da válvula tricúspide, que é a válvula atrioventricular sistêmica, e a avaliação desse ventrículo direito, que a gente sabe que a longo prazo evolui para a disfunção, né? Porque é um ventrículo que não está preparado para tocar uma circulação sistêmica, então a gente tem que avaliar a disfunção ventricular direita e presença de arritmia atrial por conta das suturas que são feitas no átrio durante a cirurgia. Então, essa é a imagem que o Dr. Ulisses estava falando, né? O scanning que foi feito ontem aqui no serviço. Então, esse é um esofágico em que a gente consegue ver que os fluxos das veias pulmonares, eles são direcionados para o átrio direito e o ventrículo direito, né? Então, a gente avalia a velocidade desse fluxo, né? E se há algum estreitamento. Do mesmo paciente de ontem, a gente consegue aqui evidenciar esse túnel, já é o túnel das veias cavas. No caso aqui, a gente está avaliando a veia cava inferior, passando pelo túnel, né? Na verdade, seriam os dois fluxos das cavas indo para o átrio esquerdo, ventrículo esquerdo e circulação pulmonar. E eu fiz questão de deixar essa imagem, esse já é um transtorácico, né? Um apical 4 câmaras. Essa imagem é clássica, é típica de Senne, isso também cai em prova de título. Então, o que a gente vê aqui? Que o túnel, né, das veias pulmonares para o átrio direito, ventrículo direito e para sistêmico. Então, é uma imagem clássica, eu só quis deixar para título de mostrar também para os residentes. E é isso.